Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num texto bem fundamental, o Salmo 1 da Bíblia. Ele já chega, assim, colocando as cartas na mesa, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, a divisão tá ali, logo de cara, bem clara. Exatamente. É uma bifurcação mesmo, desde o primeiríssimo verso. O Salmo não enrola, sabe? Ele apresenta, assim, duas maneiras de viver, dois caminhos. Não tem meio termo ali no começo. É uma escolha que, bom, define tudo que vem depois. Ou um ou outro. E o caminho do justo, como ele é descrito. O texto fala: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Interessante essa palavra prazer, né? Não é só seguir regra. Parece que tem uma satisfação genuína nisso. Uhum. E meditar dia e noite, nossa, isso soa como uma inversão total, algo que está sempre ali moldando o pensamento. Sim, não é uma obediência, digamos, forçada, arrastada. É um deleite mesmo, algo que traz alegria. E essa meditação constante, ela leva direto para aquela imagem central, que é linda, né? A pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, Ah, sim, essa imagem é muito forte. a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O fascinante aqui é o simbolismo todo. E o que essa árvore simboliza exatamente? Tipo, a estabilidade? Isso e mais, pensa na árvore. Ela está firme porque está conectada à fonte, à água, né? Então, primeiro, estabilidade, depois, vitalidade constante, as folhas não caem, ela produz fruto, mas na hora certa, na estação própria, tem resiliência e, por fim, essa prosperidade que o texto menciona, que, olha, parece ser uma consequência natural dessa vida conectada, enraizada na lei do Senhor. Entendi. Não é tipo um prêmio que vem de fora, mas algo que brota de dentro dessa conexão. É bem por aí. É uma vida que floresce porque tem fundamento. Não necessariamente só riqueza, mas uma vida plena, que funciona. Faz todo sentido. E aí é aqui que fica bem interessante. Porque o contraste com os ímpios nossa, é brutal. Não são assim os ímpios, mas são como a amonha que o vento espalha. A amonha é aquela palha leve e seca. Exato, a palha solta depois da colheita. A imagem é de algo sem peso, sem raiz, sem substância nenhuma. Qualquer ventinho leva embora. Instabilidade total. Precisamente. E essa imagem da palha, ela já carrega a consequência dentro dela, né? Não é só uma descrição. O Salmo continua explicando o que acontece com essa palha solta. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ah, então a falta de raiz leva a isso. Uhum. Se conectarmos isso ao quadro geral, se você é leve como uma palha, sem fundamento, como é que vai subsistir? Como vai ficar de pé quando as coisas são avaliadas, no juízo? Ou mesmo no meio da comunidade, na congregação dos justos? Falta a estrutura interna para se manter firme, entende? Entendi. Quer dizer que essa instabilidade da palha resulta numa incapacidade de permanecer, seja num momento de avaliação ou junto daqueles que têm raízes. Exatamente. Parece menos uma punição que vem de fora, sabe? E mais o resultado inevitável da própria condição de ser palha. Aquela leveza, que talvez no começo parecesse liberdade, se revela como falta de fundamento. E aí vem a dispersão, a incapacidade de se firmar, a separação acontece quase que naturalmente. E para fechar, o salmo amarra tudo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse conhece aqui parece que tem um peso especial, né? Não é só saber que o caminho existe, soa mais como um reconhecimento, uma atenção, talvez até um cuidado divino com esse caminho específico. Sim, sim, sugere uma relação ativa, uma vigilância, um envolvimento. O texto apresenta um Deus que está ciente, que acompanha de perto o caminho de quem busca essa conexão com os seus princípios. E, em contrapartida, o outro caminho, ele perecerá. Quase como se ele se dissolvesse por conta própria, pela falta de substância. O fim dele já está implícito na sua natureza instável. Não precisa nem de uma ação externa para isso.
Então, para resumir essa nossa conversa, o Salmo 1 basicamente desenha dois destinos bem diferentes, que nascem de uma escolha feita agora, no presente. De um lado, um caminho de firmeza, vitalidade e fruto, ligado a esse prazer e meditação na lei divina, a árvore. Do outro, um caminho de instabilidade, de ser levado por qualquer coisa, que acaba em nada, a palha ao vento. É isso. Perfeito, é bem essa a estrutura. E isso talvez levante uma questão importante para a gente pensar hoje, né? Para além dessas imagens que são muito fortes da árvore e da palha, como é que essa diferença se manifestaria na prática, no nosso dia a dia? O que significa mesmo, hoje, ter prazer e meditar dia e noite nos princípios divinos, num mundo tão corrido, tão cheio de distrações? Uhum. E como isso se opõe concretamente a seguir o conselho dos ímpios ou andar no caminho dos pecadores no século XXI? Como seria essa vida plantada versus essa vida dispersa no nosso contexto atual? Fica aí a reflexão, né? Como aplicar isso hoje?